Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal, Severino Breda, Direito e Teologia. Nesta oportunidade eu quero apresentar um tema que eu não abordei no meu canal. O meu canal ele tem como objetivo abordar temas com relação ao direito e à teologia. E também algumas coisas com relação a finanças pessoais. Como eu já me apresentei em vídeos anteriores, eu sou formado em Ciências Contábeis, Direito e Teologia. E hoje eu quero falar sobre a minha primeira profissão, sobre a atividade de contabilidade e especificamente um segmento de atuação dentro da contabilidade chamada perícia contábil e especificamente perícia judicial. Então esse é o tema que eu quero abordar nesse vídeo hoje. Assista o nosso vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para continuar recebendo as notificações. E vamos ao tema. Eu me formei em Ciências Contábeis em 1999, já faz um bom tempo, né? Praticamente há 33 anos, aliás, 34 anos, né? Esse ano faz 34 anos que eu me formei em Ciências Contábeis, né? Aliás, eu estou fazendo a conta errada. Há 24 anos que eu me formei, eu estou fazendo a conta errada, estou um pouco variado. Se você fizer a conta, é 2023 para 1999, né? 24 anos, eu estou falando 34 anos, não, todo ano que eu tirei esse valor aqui. Pois bem, sou formado há 24 anos como contador e eu atuo no segmento de micro e pequenas empresas, dou assessoria tributária, trabalhista, empresarial para micro e pequenos comerciantes, né? Micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais, prestadores de serviços, representantes comerciais, produtores rurais. Então esse é o meu segmento de atuação como contador há mais de 20 anos. E naquela época eu me formei com muito sacrifício pela UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, e dou graças a Deus e ao poder público municipal que não mediu esforços para que nós pudéssemos ter a primeira turma de Ciências Contábeis aqui na minha cidade. Então eu agradeço muito a Deus primeiramente e ao poder público municipal que nos incentivou trazendo professores da cidade próxima aqui, da Universidade Federal. Aqui nem existia campus ainda, era uma turma especial. Eu sou formado na primeira turma especial pela UFMT em Ciências Contábeis. E colamos grau em 1999 e na nossa formatura, em 31 de dezembro, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, na época, salvo engano, era a professora Silva Maria Cavalcante, ela foi nos entregar a carteira de contador. E a partir de 2020 se tornou obrigatório o exame de suficiência, o exame do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade. Então, nós pegamos o diploma pela UFMT e já recebemos a carteirinha como contador, já podendo atuar e desenvolver a nossa atividade profissional como contador. E desde então eu venho trabalhando como contador. Em 1999 e em 2000 eu trabalhei como 2001 trabalhei como empregado para adquirir um pouco de experiência, e em 2002 começamos a trabalhar como autônomo. E na época, quando eu fiz a minha graduação em Ciências Contábeis, eu fiz a minha monografia do tema perícia contábil. Olha aqui, eu tenho a minha monografia guardada até hoje, olha só. Severino Breda da Silva, perícia contábil, um levantamento bibliográfico.
Primavera do Leste, MT, novembro de 1999. O meu orientador foi o professor Aloísio, deixa eu ver aqui, professor mestre Aloísio Rodrigues da Silva, um cuiabano, acho que ele, não sei se ele é bem cuiabano, acho que é do Poconé, alguma coisa assim. Falava com sotaque cuiabano, ele vinha de Cuiabá para dar aula para nós. Ele deu aula de perícia, de auditoria, de controladoria, ele foi o professor que mais deu aulas para nós. Ele era mestre em contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, na época, e depois ele fez o doutorado em contabilidade na Argentina, se não me engano, na Universidade de Rosário. Eu estive olhando o currículo dele recentemente. Então foi um professor muito especial para nós, e ele me influenciou muito. Era um professor que dominava muito a didática em sala de aula, tinha um conhecimento bem aprofundado da área contábil, principalmente na área de auditoria. Então esse foi o tema que eu desenvolvi. Aqui está a contracapa, né? Já está até amarelinha, coitadinha, já tem vai fazer 24 anos que eu fiz essa monografia. A minha primeira monografia, meu primeiro trabalho escrito, né? Então aqui nós temos a contracapa, aí tem aqui o título, monografia apresentada como exigência de final de curso de graduação de Ciências Contábeis da UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, sob a orientação do professor MSc Aloísio Rodrigues da Silva. Perícia contábil, um levantamento bibliográfico. Aqui eu fiz os meus agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus, Criador e Mantenedor de todo o universo, por todas as bênçãos derramadas sem medida em minha vida, através da minha maravilhosa família. Aos meus sinceros agradecimentos a todos os professores que colaboraram em meu aprendizado, deixando suas famílias em suas cidades e locomovendo-se até aqui para dar-me orientação e ânimo para a conclusão desse curso. Agradeço ao Poder Público Municipal, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Érico Piana Pinto Pereira, que não poupou esforços em trazer este curso e outros demais para a Primavera do Leste, através de sua competente administração, fornecendo-nos material didático e remunerando os professores. Enfim, agradeço a todos que contribuíram para a minha formação profissional. Então aqui a minha sessão de agradecimento. E aqui nós temos o sumário. É uma monografia simples. Eu estava começando a escrever, não tinha muito domínio da técnica escrita de monografia, mas eu tive um bom orientador, uma boa orientação. Na época não era necessário defender perante a banca, mas somente termos um orientador. E aqui no sumário eu venho tratando aqui a introdução, perícia contábil, um levantamento bibliográfico, conceito de perícia, alguns conceitos técnicos da perícia, o que é perícia contábil, a profissão de perito, conceito de perito, quais são as qualidades de um perito, a qualidade do trabalho do perito, quais são as espécies de perícia contábil, perícia judicial, quais são as espécies de prova pericial, perícia semijudicial, perícia extrajudicial, perícia arbitral. Então, naquela época, a área de perícia estava engatinhando, né? Então, era um tema bem interessante, era uma novidade, né? E eu perguntei para o professor se eles tinham disponibilidade para me orientar sobre esse tema e ele, com todo prazer, me orientou, né? Aqui no tópico 2.4, campo de aplicação da perícia contábil, objetivos da perícia contábil, quais são os meios de prova que o juiz utiliza, né, para fazer julgamento do seu processo, meios de provas na justiça do trabalho, qual que é a legislação de interesse do perito, quais são os honorários, qual é a remuneração do perito, suspeição são as formas de impedimento para que o perito não possa, que ele se recuse a ser nomeado como perito e fazer uma perícia, né? Quais são a suspeição, impedimento, quais são as técnicas do trabalho
pericial, o ambiente do trabalho pericial, as diligências que o perito tem que fazer. E, por fim, o laudo pericial contábil, a estética do laudo pericial, forma gráfica do laudo pericial e o exercício profissional da perícia contábil, qual deve ser o perfil do profissional da perícia contábil. E o perito ele também pode se utilizar de trabalho de outros especialistas, né? E aí eu venho trazendo a minha conclusão e a bibliografia, né? Então, a minha monografia, ela deu aqui em torno de, na época, deu até uma boa quantidade de páginas, né? 47 páginas, praticamente 50 páginas. Tem uma boa bibliografia, bastante referências na época, né, que eu consegui fazer o levantamento aqui. Então esse foi o meu primeiro trabalho monográfico. Eu encadernei, esse bichinho aqui tem 24 anos de existência, está guardado ali, e eu guardo com todo carinho, com todo apreço, porque foi o meu primeiro trabalho escrito, né? Então eu tenho muito orgulho de guardar isso aqui e apresentar para vocês. E esses dias eu pesquisando, e eu comecei a receber alguns vídeos de alguns canais falando sobre a perícia, na perícia judicial. E como eu já trabalho já há um bom tempo na área de contabilidade, eu estou sentindo que eu preciso mudar um pouco, sempre estar trabalhando da mesma forma, e eu pensei, eu vou começar a voltar a atuar como perito. Depois que eu fiz a minha monografia, eu trabalhei um certo período no fórum. Eu já era formado em contabilidade, lá eu me interessei pelo direito, e quando eu fui fazer faculdade de direito, quando eu estava fazendo faculdade de direito, se não me engano eu já tinha até concluído a faculdade de direito, eu deixei o meu currículo no fórum e o juiz me nomeou em algumas perícias. Tanto é que na época eu peguei algumas perícias de valores até bons. Eu peguei uma perícia no valor de 3.500, uma de 5.000, na época, isso já tem uns 10, 15 anos atrás, uma de 10.000, uma perícia bem grande, um cálculo de empréstimo agrícola. Aí eu tive que adquirir um software de cálculo e eu consegui entregar essa perícia. Tinha alguns quesitos lá que o juiz fez, aí depois me enviaram os quesitos complementares. O que são os quesitos? São perguntas que as partes fazem e o juiz faz também para o perito, né? E o perito responde isso através de um laudo, né? Ele vai ter acesso ao processo, porque o juiz ele não é obrigado a dominar todas as áreas. O juiz ele tem uma formação jurídica, né? Ele não tem uma formação contábil, ele não tem uma formação na área de engenharia, então ele não tem um conhecimento técnico de alguns temas que caem na mão dele. Ele domina a legislação, a norma, a lei, mas a técnica quem domina são os especialistas da área, as pessoas formadas na área. Então cai lá um cálculo de empréstimo, um financiamento de casa própria, a pessoa quer questionar o valor dos juros que está sendo cobrado, qual a metodologia de cálculo, qual o sistema que está sendo adotado, sistema Price, sistema alemão, sistema SAC. Então, existem várias formas de se calcular um empréstimo, né? Juro simples, juro composto. Então, o juiz não é obrigado a dominar essas técnicas. Então, um profissional habilitado a dominar essa área é o perito contábil, né? Perito judicial contábil, que é um auxiliar da justiça, e ele elabora um laudo e apresenta para o juiz. E com base nesse laudo, o juiz pode tomar uma decisão ou não, com base no laudo que o perito apresentar, né? Então, para isso é necessário que ele faça um cadastro no Tribunal de Justiça. Quando eu atuei, eu levei o meu currículo e eu fui nomeado algumas vezes. E depois eu não fiz mais. Me envolvi com a minha profissão e não peguei mais perícia. Na época tinha a perícia do trabalho, e eu até enviei o meu currículo à vara do trabalho, mas aí chegava muita perícia, eu tive que deixar, que eu não estava vencendo, eu não estava conseguindo cumprir os prazos. A perícia judicial no fórum, no Tribunal de Justiça, ela é um pouco mais demorada, é difícil, mas
chegar. Mas na trabalhista tinha toda semana eu era nomeado em 5 cálculos, e aí eu falei, não vou dar conta. Acabei deixando de atuar na área trabalhista. Na época, eles pegavam os peritos, né? Agora, hoje não. Hoje na Justiça do Trabalho aqui no estado do Mato Grosso, já existe um programa específico, existem os servidores do próprio Tribunal do Trabalho, né? Que faz os cálculos. Então, hoje a Justiça do Trabalho aqui no Mato Grosso já não se utiliza o trabalho de peritos fora da área pública, mas sim os próprios servidores que trabalham na Justiça do Trabalho, né? Mas na área civil ainda é muito utilizado. Então, para isso, existe um cadastro. Hoje, depois de muito tempo sem atuar nessa área, eu tomei a decisão de fazer o meu cadastro. Fiz o meu cadastro no Tribunal de Justiça, liguei no fórum, mas eu não consegui a ligação, estava caindo direto a ligação, e eu não consegui falar com a pessoa certa, aonde que eu deveria fazer o meu cadastro. Fui lá pessoalmente, aí a pessoa escreveu o endereço certinho, o site. Chegando aqui no meu escritório, eu fiquei a metade da tarde sem internet, estavam fazendo manutenção próxima aqui, e aí eu cheguei aqui por volta de 3h30, 4 horas, e depois das 5 horas, depois do meu expediente normal, eu entrei no site e fiz o meu cadastro. Então eles exigem todos os documentos pessoais, CPF, RG, a formação, qual área que você vai atuar. Se você é formado em engenharia civil, você vai atuar como perito judicial na área de engenharia. Se você é um corretor de imóveis, você vai trabalhar como perito avaliador de imóveis. Se você é um estatístico, um matemático, um atuário, você vai atuar nessas áreas. Então, cada um na sua área. Existe um ramo da perícia chamada perícia grafotécnica. Essa não exige nível superior. Mas, à medida que a justiça vai se aperfeiçoando, os tribunais vão se aperfeiçoando, eles estão exigindo uma melhor qualificação dos peritos. Então, eu participei de um workshop essa semana, onde o apresentador estava vendendo cursos de perícia grafotécnica. Eu me inscrevi num outro curso, onde lá nesse curso, um curso de extensão de 120 horas, mais ou menos, eu vou aprender sobre a perícia judicial, vou fazer vou recordar os termos da perícia judicial. Tem a perícia trabalhista e tem a perícia contábil e financeira. Então eu vou fazer um curso de extensão. Já me inscrevi também numa especialização na área de auditoria, contabilidade e perícia contábil. E aí eu montei o meu currículo e caminhei para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Então, agora ficarei na expectativa de aprovação do meu cadastro. Eles pedem a formação acadêmica, a comprovação da formação acadêmica, currículo profissional. Como eu tenho Lattes, o currículo Lattes de pesquisador do CNPq, anexei o meu currículo Lattes. E pede certidões negativas. Existem certidões negativas municipais, estaduais e federais. Então você anexa a certidão municipal, se você não deve nada para o poder público municipal, para o estado e para a União, que é a Receita Federal. Eu só não consegui a certidão estadual porque eu estou com um veículo no meu nome, está com uma pendência, mas dentro em breve estarei resolvendo. Mas eu acredito que, se caso eles exigirem, eu vou fazer o pagamento do IPVA e licenciamento e vai sair a certidão negativa. Existe uma certidão que você está devidamente regular perante o Conselho Regional de Contabilidade, né? Certidão da Justiça Criminal Federal e Estadual. Enfim, providenciei essas certidões, anexei o meu currículo e agora ficarei na expectativa de ser nomeado para uma perícia. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha experiência como perito judicial contábil. Já atuei há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, e agora estou retornando para atuar como perito judicial contábil. Então é isso aí, pessoal. Assista o meu vídeo, dê o seu like, compartilhe,
se inscreva no nosso canal, toque no sininho para receber as notificações. Desculpe aí pelo tamanho do vídeo, eu sei que eu falei muita coisa, mas tem muita coisa que eu poderia falar, e para que o vídeo não fique muito longo, eu estarei encerrando. Muito obrigado, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Uma boa noite a todos e Deus abençoe a todos.